Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao seu canal, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um vídeo aqui. E hoje eu vou falar sobre fuja das ciladas, fuja das armadilhas de Satanás, fuja das armadilhas do diabo. Sabe, nós temos que fugir. Ele cria muitas armadilhas, ele cria muitas ciladas para nós, sabe? E que nos fazem distanciar de Deus. E hoje eu venho dar uns versículos aqui que vão nos ajudar, a entender isso, a como fugir dessas ciladas, a como fugir dessas armadilhas. Olha, só quero que você tenha em mente que o diabo, ele não é como o povo fala que ele é, todo vermelho, com chifre, com um tridente na mão. Aquilo lá é o que o mundo inventou dele. Ele não é daquele jeito. A Bíblia hora nenhuma diz que ele é daquele jeito. E outra coisa, as pessoas falam que ele tá lá no inferno. O diabo não tá no inferno, gente. O diabo, ele tá solto. O diabo não tá preso. O diabo não tá no inferno. O Lúcifer não tá no inferno. Seja o que for o nome dele, Satanás, Lúcifer, ele não tá no inferno. O povo chama ele mais de Satanás, porque Satanás significa adversário. Vem do hebraico, significa adversário. E ele é o nosso adversário. Ele é o adversário do reino de Deus. E as pessoas, elas tentam colocar a culpa tudo nele. Ele tem culpa sim, mas também o ser humano tem parte nisso, porque o ser humano deu ouvidos a ele. O ser humano também conheceu o pecado, o ser humano também gostou do pecado, assim como ele gostou, porque Jesus disse que ele peca desde o princípio. E o ser humano também pecou, o ser humano se deu ao pecado também, assim como o diabo se deu. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Lá em Efésios capítulo 6, eu quero começar com Efésios capítulo 6 a partir do versículo 11. Olha só o que diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o diabo, aqui está falando que a gente tem que se vestir da armadura de Deus para não cair nas ciladas que ele coloca para nós. Ciladas que o diabo arma para nós, para nos afastar do Senhor. Vai ser ciladas, ele vai fazer uma cilada em que você nem vai perceber. O diabo, ele usa coisas boas. Satanás, ele usa coisas boas para te afastar de Deus. Ele vai usar coisas ruins, porque você vai olhar e falar que lá é ruim, né? Não, ele vai usar coisas boas. Aparentemente são coisas boas, mas lá no fundo vai te afastar do Senhor. É como se ele pegasse um buraco e como se ele tampasse esse buraco. Ali você tá vendo, ele não tem perigo nenhum, mas quando você pisa em cima você cai. Então é isso que ele faz, é isso que ele planeja. Essa é a ideia dele, né? É fazer um buraco, colocar algo por cima para você ver que não tem perigo, mas você pisa em cima e cai. É esses os planos do diabo. Lá em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7. E aqui em Efésios diz que nós não lutamos contra seres humanos, mas contra principados e potestades. Nós vemos que o reino dele é um reino organizado. É um reino que tem principados, é um reino que tem potestades, é um reino que tem hierarquia. Então, é um reino organizado. O diabo não é bagunçado, irmão. O diabo, ele não é bagunçado. O jeito que ele organiza as coisas não é bagunçado. Ele faz de tudo para afastar Deus, para nos afastar de Deus. Ele faz de tudo, de tudo. E vamos lá, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7. Olha só: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então nós temos que o quê? Se submeter a Deus e resistam ao diabo. Nós temos que resistir a ele, porque o tempo inteiro, ele vai criar coisas para nos afastar de Deus. O tempo inteiro ele vai criar coisas para nos afastar do Senhor. Então nós temos que resistir a ele, resistir ao que ele nos oferece. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vou abrir lá agora. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha só o que lá diz: estejam alertas e vigiem. Aqui a Bíblia diz pra gente estar alerta e vigiar o tempo inteiro. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui a Bíblia diz que o diabo, ele é como se fosse um leão que está ao nosso redor rugindo,
querendo nos devorar, usando coisas para nos tirar o nosso foco do Senhor, usando armadilhas, usando ciladas. Então fuja. Ele é como se fosse um leão que está ao nosso redor o tempo inteiro, só esperando a brecha para lá e devorar. Então fuja das armadilhas do diabo. Lá em João capítulo 8, versículo 44 diz o seguinte. João capítulo 8, versículo 44. Olha só o que lá diz. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus falando para os fariseus daquela época. Olha o jeito que Jesus fala para os fariseus. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui Jesus está falando que diabo, que Satanás, ele é o pai da mentira. E quando ele mente, ele está falando a sua própria língua. A língua do diabo, a língua de Satanás é a mentira. Porque ele serve para isso, para mentir, para nos enganar. Ele mentiu no começo e continua mentindo até hoje. Ele engana as pessoas. Ele faz o buraco e coloca lá por cima lá e fala, não, tô pra pisar. Só que você pisa e cai no buraco. Ele mente. Ele mente. E ele quer nos levar à mentira também. Então fuja da mentira. Fuja da mentira. O diabo é o pai da mentira. A língua do diabo é a mentira. E lá em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Tô abrindo aqui agora. 1 João, capítulo 5. A partir do versículo 18 e 19. Olha só o que lá diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que o nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Aqui está falando que o mundo está sob o poder do maligno, pois o reino deste século é o reino do maligno. Este mundo pertence ao maligno. Sabe por quê? Porque as pessoas se entregaram a esse maligno. As pessoas se entregaram a esse reino. O tempo inteiro esse reino vai usar de formas para nos distrair e nos tirar do foco do Senhor. E lá, para acabar, Mateus capítulo 25 diz o seguinte. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41. Olha só. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparta-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso aqui será no juízo final, isso aqui será no fim dos tempos, onde as pessoas que vão para o inferno, as pessoas que vão para a eternidade vão para a eternidade. E aqui é dito que o fogo eterno é preparado para o diabo e seus anjos. Olha, o inferno é para o diabo, não era para nós. O inferno era para ele. Só que o ser humano, igual eu falei no começo, se entregou também. O ser humano quis conhecer o pecado, quis conhecer a mentira, assim como Lúcifer, assim como Satanás quis conhecer. E o ser humano caiu também. E para onde ele vai, o ser humano vai. O ser humano que quer seguir ele, né? O ser humano que quer se entregar à mentira, ao que ele tem para nós, que é só enganação. Então fuja do que o diabo, cara, ele tem raiva de você, porque nós somos perdoados, porque Cristo veio e morreu por nós. O diabo, ele morre de raiva de nós. Então nós temos que nos guardar, vestir a armadura de Deus, assim como aqui na Bíblia diz lá em Efésios, vistam-se da armadura de Deus, para não caírem nas ciladas do diabo. Ele vai de todas as formas criar ciladas. O Lúcifer, Satanás, ele vai de todas as formas criar ciladas para te enganar, para te afastar de Jesus. Ele não vai usar coisas feias, não. Ele vai usar coisas boas, coisas que aos seus olhos é coisa normal, coisa boa, que te dá prazer. Ele vai fazer isso para te enganar. Ele vai fazer isso para te levar à mentira. Então fuja da aparência, fuja da aparência do mal, fuja do diabo, fuja de Satanás. Ele quer te enganar. Ele é o pai da mentira. E ele está mentindo para você. Ele quer mentir para você e te enganar e levar para o inferno, te levar para o inferno com ele também. Então, é isso que eu deixo aqui para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam aprender a fugir das armadilhas, mais pessoas possam aprender a ficar mais alertas e atentas, porque Lúcifer, ele não está brincando. O tempo está acabando e quanto mais gente ele enganar, mais gente ela vai levar para o inferno com ele.
Então é isso que eu deixo aqui pra você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e se inscreva no meu canal. Tamo junto, pessoal, e até o próximo vídeo.